Eu sei que tem muita gente que tá preocupada porque o Enem tá chegando, né? Faltam, sei lá, 3, 4 meses pra prova e a pessoa ainda não sabe se ela vai conseguir passar, se ela vai conseguir ter tempo de estudar todo o conteúdo que ela precisa pra ir bem na prova e conquistar a vaga na universidade, no curso que ela tanto sonha. Eu sei que talvez tu esteja passando por isso, eu sei que bate aquele nervoso, a gente não sabe muito bem o que fazer, se a gente vai conseguir ou não passar no Enem ou no vestibular em tão pouco tempo assim de estudos. Mas eu tenho uma notícia pra te dar aqui nesse vídeo. Na verdade, são 3 sacadas que juntas, se tu utilizar tudo isso junto e levar tudo isso em consideração, certamente os teus resultados vão ser excelentes, tá? Mas claro, tu precisa levar tudo em consideração, prestar atenção em tudo que eu digo aqui nesse vídeo e, claro, aplicar tudo. Não basta só a gente ter o conhecimento, a gente não colocar aquilo em prática, beleza? Então vamos nessa. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria te deixar um recado aqui. No primeiro comentário vai ter uma enquete que eu fiz, que eu pedi para algumas pessoas responderem, né? São 2 perguntinhas, é rapidinho, vai te tomar só alguns minutinhos do teu tempo, mas com certeza isso vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, tá? Então se tu tiver um tempinho ali só para responder isso rapidinho, eu vou ficar muito feliz contigo. Eu te agradeço desde já, então muito obrigado e vamos lá pro vídeo de hoje. Quando eu tava começando os meus estudos, eu não tinha muita noção de como estudar, como me preparar. Eu basicamente voltei de uma viagem inspirado para começar a estudar e logo quando eu comecei a buscar material, quando eu comecei a buscar os canais que eu ia estudar, eu comecei a entender um pouco mais que me faltava alguma coisa nos meus estudos, né? Porque embora eu tivesse tudo em mãos, alguns materiais bons, outros não, alguns canais bons e outros não para estudar, eu vi que faltava uma coisa muito importante, que eu não estava conseguindo progredir como, né, como eu deveria, como eu queria, porque eu estudava, eu não lembrava do conteúdo, porque eu ficava fazendo resumos como todo mundo faz, né? Eu ficava escrevendo num papel aquela coisa toda, tentando anotar tudo que eu achava que era importante. Então, assim, eu comecei do jeito que todo mundo começa, né? Eu assistia a videoaula, né? Eu pausava, fazia algumas anotações e eu fazia o tradicional, o que todo mundo costuma fazer. Chegavam alguns momentos que eu tentava fazer simulados, daí eu via que a nota de simulado não ia tão bem assim, eu desanimava, não conseguia progredir. Eu pensava que basicamente que eu teria que ficar outro ano estudando para conseguir conquistar minha aprovação. Mas o que aconteceu é que depois de um tempo, né, como eu falei num outro vídeo, num dos primeiros vídeos aqui do canal, ligou o interruptor aqui dentro da minha mente e eu comecei a enxergar que eu precisava buscar conhecimentos em outros lugares. E eu precisava buscar conhecimentos em lugares que não tinham nada a ver com a escola, né? Eram conhecimentos que iam ajudar a desenvolver melhor os meus estudos, mas que não estavam necessariamente relacionados às disciplinas que o Enem ia cobrar, mas sim com uma estratégia que eu precisava ter, né, com métodos que eu precisaria utilizar para conseguir aumentar a eficiência do meu estudo. Então o que aconteceu? Lá no começo eu comecei a entender que eu estava errando, que eu não estava indo bem por determinados motivos. E a primeira coisa que eu gostaria que tu prestasse muita atenção, que tu realmente colocasse, aplicasse na tua rotina, é que tu precisa aprender com cada erro que tu comete, tá? Assim, no começo, a gente tende a cometer muitos erros, isso é comum, a gente não tá maduro o suficiente ainda para aquela situação, né? A gente tá meio verde. Então, tu precisa começar a enxergar os erros, né? Quando tu vê que uma coisa não funciona, por exemplo, tu estudou e tu foi muito mal, tá? Tu estudou um determinado conteúdo e tu viu que tu tentou fazer questões daquilo e tu foi muito mal. Por que tu foi mal nas questões? Tu já parou para pensar por que tu não consegue progredir nos estudos? Tu já parou para analisar onde pode estar o erro dos teus estudos, né? O que está afetando os teus estudos? Porque quando a gente enxerga que uma coisa não vai bem, se a gente quer evoluir, se a gente quer realmente melhorar aquilo, a gente precisa analisar e procurar os erros daquilo, porque daí sim, quando tu consegue analisar e enxergar onde que está o problema de uma coisa, aí tu tem capacidade, pelo menos tu tem uma certa visão de como que tu pode melhorar aquilo, como que tu pode consertar aquilo na tua rotina. Então, se tu tá errando em alguma coisa, se tu não tá produzindo bem, se tu não tá vendo os resultados que tu esperava, é porque muito provavelmente tu tá cometendo alguns erros, tá? E esse erro pode ser até mesmo a tua expectativa, né? Tu pode estar esperando muito de uma coisa que talvez não seja possível. Mas claro, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, a gente sempre tem que sonhar grande para buscar algum resultado, para buscar algum objetivo. Eu não tô dizendo para ti simplesmente de pensar que tu não vai conseguir estudar tudo, mas sim que tu tente então buscar meios de fazer com que aquilo de fato seja possível, né? Procura entender os erros, procura buscar quais são os problemas e depois disso busca uma solução para cada coisa, tá? E é por isso inclusive que o canal tá aqui. O canal tá aqui para te dar sacadas e dicas para talvez estar te mostrando melhor como que tu pode estar estudando com mais eficiência, utilizando o teu potencial, né? Ou realmente mostrando pro teu cérebro quem é que manda e de fato utilizando o máximo da tua capacidade, né? Porque realmente a gente pode muito mais
do que a gente acredita. E a segunda coisa que tu precisa colocar na tua cabeça, que tu realmente tem que fazer, é parar de ficar pensando em procurar método perfeito, em procurar o momento perfeito para fazer alguma coisa. Tem muita gente que espera o negócio acontecer, tem muita gente que espera, por exemplo, o conteúdo perfeito cair do céu, né? Ou seja, aquele livro perfeito, maravilhoso, aquele canal perfeito, maravilhoso, para começar a estudar de verdade. Eu não estou dizendo que tu, né, vai estudar com qualquer material e que isso vai te ajudar. Tu precisa pelo menos separar um tempo, um dia da tua semana para te começar a rever os teus materiais, para te dar uma ajustada, ver se tem algum material melhor que pode te ajudar. Mas é o seguinte, não perde muito tempo em cima disso. Tu precisa começar a estudar de verdade. Se tu não começar a estudar, tu não vai enxergar os erros nos seus estudos, tu não vai conseguir aprimorar teu método, tu não vai conseguir ver resultado, tu não vai ter conhecimento. Então, o mais importante de tudo, o que é mais importante do que o teu material, é tu começar a estudar. Então, o material ele é importante, ele vai ajudar no teu desenvolvimento, nos teus estudos, mas não é ele que vai te aprovar. O que vai te aprovar é tu pegar, sentar a bunda na cadeira, começar a estudar e aí sim, começar a procurar os erros, como eu disse, procurar, né, quais são as possíveis soluções, tentar entender aquilo que tu não está compreendendo do assunto, né, tentar procurar algum jeito que vai te ajudar a melhorar o teu desempenho nos estudos, né, algum jeito de fazer teu cérebro trabalhar melhor e de aumentar a tua capacidade. E aí a gente vai para a terceira coisa que eu quero te falar aqui, que é que tu precisa ter um método para estudar. O método de estudos ele faz total diferença nos teus resultados, tá? E eu não tô falando isso da boca para fora, isso realmente é verdade, porque assim, eu não passei em 6 meses porque fiquei em casa estudando do jeito que todo mundo estuda. No começo eu fazia isso, no começo eu fazia uma redação por semana, eu via as aulas de redação, via os professores de cada disciplina explicando ali, eu tentava grifar o livro, fazer os resumos, e cara, isso não trazia resultado nenhum, tá? Isso não trazia resultado nenhum porque eu não tinha um método concreto ali que eu estava aplicando em torno disso. E aquilo ali também não é o jeito mais eficiente. Esse, sinceramente, é o jeito comum, o jeito que todo mundo faz e é o jeito mais ineficiente que tem para estudar. Então, assim, o ponto de inflexão nos meus estudos foi quando eu comecei, como eu disse, a procurar conhecimento fora dos livros da escola e comecei a colocar na prática aqueles conhecimentos, aqueles métodos que eu via que eram um pouco mais úteis, né, para aprender. E então com isso eu fiz o que eu falei, eu fui vendo onde que estava dando errado, onde que estava funcionando, fui adaptando uma técnica, até que funcionou e eu comecei de fato a aprender como aprender, sabe? A gente chega num ponto em que a gente precisa entender como que a nossa máquina funciona, como que nosso cérebro funciona, para que a gente consiga extrair bons resultados num curto período de tempo. Porque assim, o Enem ele não é uma prova que vai beneficiar quem estuda mais. Teve uma pessoa até que um dia comentou num vídeo meu, dizendo que era injusto eu ter passado com 6 meses, enquanto tem pessoas que estudam anos para passar em engenharia. Mas a grande questão é que o Enem ele não é uma prova que vai dar um benefício ou que vai favorecer quem estuda mais. O Enem ele é uma prova que vai favorecer aquela pessoa que tem mais estratégia, aquela pessoa que está mais preparada para a prova. Passa de fato quem soube o que fazer, quando fazer e como fazer, né? Se tu é o tipo de pessoa que sabe que tu precisa focar no mais importante, que tu precisa estudar de determinado jeito para te conseguir memorizar o conteúdo, chegar no dia da prova, e lá no dia da prova, né, chegou na prova, tu já sabe o que tu tem que fazer para conseguir um bom desempenho, né, tu tem um bom método de estudos e aplicação, aí sim, cara, tu tá realmente preparado. E aquele cara que ficou só estudando do jeito tradicional, tá 2 anos estudando do mesmo jeito, não estudou com método, a chance dele chegar na prova e reprovar de novo, não conseguir uma nota boa, é grande. O que ele aprendeu por repetição e não porque ele teve uma estratégia, um método. A pontuação que essa pessoa atinge é porque ela bateu com a cara muitas vezes na parede até que ela de fato entendeu o conteúdo, mas não que ela teve uma estratégia, um método que fez com que ela memorizasse ou compreendesse e soubesse como aplicar do melhor jeito possível aquele conhecimento durante a prova. E o que me deixa mais inconformado com isso tudo é que isso a gente não aprende na escola. Muitas dessas coisas a gente simplesmente tem que aprender na vida, tentando, errando, alguma pessoa nos ensina uma coisa, a gente vai lá e aplica aquilo. Justamente esse é um dos motivos pelos quais eu decidi que eu ia criar esse canal, né, que eu criei esse canal. Porque eu sabia que muita gente, né, eu tenho amigos que eu conheço que ficaram 3 anos tentando fazer o Enem e passaram e não conseguiram, acabaram desistindo. É muito triste tu ver que algumas pessoas realmente têm um sonho, elas querem alcançar um objetivo e elas batem tantas vezes de cara com a parede, né, a porta fecha na cara delas quando elas vão lá fazer a prova. Cara, essas pessoas acabam desistindo do sonho delas, tá? Então, vendo isso, vendo que eu tinha um conhecimento e que eu tinha como ajudar outras pessoas, né, porque a internet está aqui justamente para nos favorecer isso, a internet faz com que a gente consiga pegar um conhecimento e espalhar pelo mundo inteiro. Então, eu pensei, olha, eu acho que é meio que meu dever
dever tentar ajudar outras pessoas com o conhecimento que eu tenho, sabe? Uma coisa assim que eu não consigo guardar só pra mim. Então por isso que eu criei esse canal, por isso que eu tô fazendo vídeos pra vocês aqui, pra vocês conseguirem entender qual que é o melhor jeito, o que funciona, o que não funciona, como que o cérebro de vocês funciona, porque, né, o nosso cérebro ele é muito potente, é uma máquina perfeita, mas muitas vezes a gente não sabe como utilizar essa máquina, né? É a mesma coisa tu ter, sei lá, uma Ferrari e essa Ferrari ela não ter gasolina, por exemplo, tá? Ou tu entra na Ferrari e tu não sabe ligar ela. É mais ou menos isso. Tu tem uma máquina muito potente, muito boa, mas tu não sabe utilizar o máximo do potencial dela. O principal fator por trás da aprovação, ainda mais num curto período de tempo, para quem quer estudar em 4 meses, é a questão de tu ter um método de estudos eficiente, um método que funciona. Tu ter um método que vai te mostrar como que tu vai organizar a tua rotina, como que tu vai estudar, como que tu vai revisar, o que tu vai fazer em cada etapa dos teus estudos. Tu tem que criar esse teu método, tu não tem como criar, a internet tá aí para te pesquisar, tem inúmeros métodos aí na internet, tá? Então, assim, a informação tá disponível, tu precisa correr atrás. Se tu realmente quer passar em 4 meses, sei lá, 3 meses, eu acredito que assim, até 3 meses antes do Enem, se tu começar do zero, ainda assim tu tem uma chance. Por quê? Porque, cara, não depende simplesmente de, né, quanto tempo tu estuda, e sim da qualidade do teu estudo. Então, se tu estuda com qualidade, com estratégias, tu sabe o que tu tá fazendo. Em 4 meses de estudos, tu consegue, tendo um bom método, seguindo estratégias que funcionam. Então, como eu disse, a informação tá aí, tá à tua disposição. Tu tem a internet inteira para te encontrar uma coisa que funciona e tu só precisa pegar e testar e, como eu disse, aprender com teus erros, aprender com aquilo que não tá funcionando, modificar aquilo, tentar juntar as peças e fazer com que essa coisa toda funcione, tá? Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que tu tenha entendido a mensagem aqui. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui embaixo também, do ladinho do botão de se inscrever, ativa aquele sininho para estar recebendo as notificações de quando eu trago mais conteúdo aqui para você. Então não esquece de deixar o teu like aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.